Refluxo é um dos sintomas muito frequentes também entre bebês de 3, 4 meses, mas a gente precisa entender a diferença de refluxo fisiológico e refluxo patológico. Mas antes de eu explicar o que seria o refluxo fisiológico e o patológico, eu quero que você entenda um pouco como é que funciona o alimento até chegar no estômago. Então, quando o bebê consome o leite materno, ele passa pelo esôfago para chegar no estômago. Entre o esôfago e o estômago, a gente tem uma válvula, como se fosse uma barreira, uma porta. Só que se a gente pensar no bebê de 2, 3, 4 meses, essa válvula é muito imatura. Ou seja, é como se fosse uma porta, só que ela não fecha direito, então ela sempre fica um pouquinho aberta. É uma imaturidade. Então o bebê consome o leite materno, passa para o esôfago e vai para o estômago. Só que no estômago, esse leite, dependendo da quantidade, muitas vezes que ele consome, retorna, faz o caminho inverso, o caminho que a gente não quer que o leite materno faça. E aí isso é o quê? Uma regurgitação, né? Uma gofada do bebê, por exemplo. Então o bebê muitas vezes gofa várias vezes ao dia, mas não tem outras manifestações. Então tem esse gofo presente, por quê? Por conta dessa imaturidade dessa válvula. É o que a gente chama, por exemplo, de gofadores felizes. Então são aqueles bebês que gofam várias vezes ao dia, mas que não são crianças irritadas ou, enfim, tá tudo certo, tá gofando e tá tudo certo. Isso seria o refluxo fisiológico. Então o refluxo fisiológico é consequência, por exemplo, de uma imaturidade dessa válvula, desse esfíncter, dessa portinha que não fecha. Agora, quando a gente pensa no refluxo patológico, o que seria? É também essa válvula que não fecha direito, afrouxa essa válvula, por exemplo, por conta de alguns alimentos. Então, por exemplo, é o bebê que já tem manifestações, né? Já tem sintomas que a gente tem que observar. E por que a gente tem que observar essas manifestações? Porque muitas vezes o refluxo patológico ou a doença do refluxo gastroesofágico não necessariamente vai ter a regurgitação. Então, muitas vezes é um refluxo oculto. E aí, como que o médico faz esse diagnóstico? Muitas vezes por essas manifestações presentes. Então, são sintomas que a gente tem que observar. Quais são? A irritabilidade, esse vômito em jato, então realmente o vômito sai em jato, essa regurgitação frequente, o choro constante, então por isso que muitas vezes a mãe confunde, é refluxo, é cólica, né? Então tem que analisar todos esses sintomas. Um sintoma muito frequente também, e um dos principais, é a dificuldade no ganho de peso. Então é aquela criança que ou está com peso estagnado ou ela realmente não está ganhando peso. Então, se a criança tem esse sintoma, tem que ficar um alerta se é um refluxo patológico. E quando é refluxo patológico, a gente tem algumas medidas nutricionais que a gente pode colocar em prática. No caso, a mãe colocar em prática na alimentação dela. Então, tem alguns alimentos que vão afrouxar essa válvula. Então, assim, tem o esôfago, tem o estômago, entre os dois eu tenho essa válvula, né? Alguns alimentos vão fazer com que essa válvula fique frouxa. Então, é como se a portinha está fechada, mas alguns alimentos vão e abrem essa portinha e faz esse retorno do alimento, no caso do leite materno, voltar e a criança gofar. Então, quais os alimentos que estão muito relacionados a isso? Melão, melancia, pepino, leite e derivados, então queijo, iogurte, café, chocolate, frutas ácidas. Então, são alguns alimentos que a mãe precisa ter atenção, né? Consumiu, observa como que o bebê ficou naquele dia, como ficou a irritabilidade do bebê naquele dia. Um outro ponto importante também para observar na criança com refluxo patológico é que a criança ela quer ficar mais tempo no peito. Por quê? Quando o alimento volta do estômago para o esôfago, volta um pouco do ácido também. Então, isso dói, machuca. A criança, quando fica o tempo todo no peito, é porque aquilo ameniza esse sintoma, ameniza essa dor. Então, é uma criança que fica praticamente o dia inteiro
no peito. E quando não está no peito, é uma criança irritada. O refluxo também pode ser um sintoma de alergia à proteína do leite de vaca. Então a gente tem que pensar que frações proteicas passam via leite materno e a criança reage a essa parte proteica do leite. Quando eu falo leite de vaca, a gente tem que pensar que não é só o leite líquido que a gente bebe, né? Mas a gente pensar nos derivados também, ou no leite que vai numa receita, por exemplo. Então a gente tem que pensar nos queijos, a gente tem que pensar também nos iogurtes, na manteiga, por exemplo, né? Esses são os derivados. E também não ficar restrita só ao leite de vaca. A gente tem que pensar no leite dos outros mamíferos. Então, um iogurte de búfala, um leite de cabra, ovelha, esses outros alimentos, desses outros animais, também tem a fração proteica alergênica, em menor quantidade, mas tem. Então a criança também vai reagir à proteína desses outros leites, desses outros mamíferos. Então tem que ter essa atenção. Qual que é a conduta pensando na alergia à proteína do leite? A criança ela precisa não ter esse contato então com a proteína, com essa fração proteica via leite materno. Então o que a gente precisa fazer na alimentação da mãe? Restringir por 2 a 4 semanas leite e derivados de todos os mamíferos. Então é o momento realmente de não consumir nada, nenhum lácteo, tá? Para quê? Para a gente observar se tem uma melhora desse refluxo patológico ou não. E qual vai ser o principal parâmetro para observar se tem resultado ou não? O ganho de peso do bebê principalmente. Então, geralmente, como eu falei, é uma criança que tem dificuldade no ganho de peso. Então, provável que seja uma criança que vá com mais frequência ao pediatra pesar. Então, no momento que a mãe faz a restrição do alimento, já consegue ver um resultado a curto prazo do ganho de peso do bebê. Então, para resumir, o que a gente precisa fazer quando o bebê tem o diagnóstico de refluxo patológico? A gente precisa observar os alimentos que pioram o refluxo, né? Então, observar se a mãe está consumindo esses alimentos, observar também a frequência e o volume da refeição. Então, muitas vezes é aquela criança que mama com baixa frequência, mas quando mama, mama muito. Se eu tenho muito volume, o estômago fica muito cheio e fica mais fácil de retornar esse alimento. Então, talvez seja interessante aumentar essa frequência para reduzir o volume da mamada. Além disso, observar ganho de peso e crescimento do bebê. E outra medida super importante é usar o probiótico. Então, o probiótico ele vai ser super importante para essa parte toda do trato gastrointestinal, para intestino, mas também para essa parte do estômago. Por quê? Porque vai ajudar nesse esvaziamento gástrico, vai acelerar esse esvaziamento gástrico. Ou seja, o alimento não vai ficar tanto tempo ali no estômago e a chance de retornar esse alimento vai reduzir.